Eu vou mostrar como eu transformei a minha casa numa casa esponja. Com isso, aumentei bastante as reservas para o caso de faltar água, a conta está bem baixinha, a casa ficou mais fresca e eu ainda ajudo a cidade a combater as enchentes. Casa esponja foi uma expressão que eu inventei, inspirada pelas cidades esponja, ideia lançada pelo arquiteto chinês Kong Jian Yu, e já é política nacional na China desde 2013. Ele ganhou vários prêmios internacionais, mas o conceito já existia antes. Na permacultura, a gente fala em segurar água na paisagem. E Curitiba tem parques esponja desde que Jaime Lerner foi prefeito nos anos 70. A gente precisa muito de cidade esponja, porque a situação agora é que o ciclo da chuva mudou. Com as mudanças climáticas, a gente está vivendo os eventos extremos. O que é isso? Longas secas e quando chove, chove tudo de uma vez concentrado. A gente precisa começar a pensar em água como a gente pensa em dinheiro, como se fosse o salário da gente. Vou dar um exemplo com São Paulo. São Paulo antigamente tinha uma média de 1.500 milímetros de chuva por ano, 1,5 metro de chuva. Só que ela caía com um certo equilíbrio ao longo do ano. Então chovia mais no verão, chovia menos no outono e no inverno, mas a chuva não desaparecia. Tanto é que São Paulo era a cidade da garoa. Agora a cidade está muito quente, muito seca, não tem mais garoa. E o que acontece é que as tempestades estão cada vez mais violentas e os períodos de seca estão cada vez mais compridos. Então, eu tenho duas aflições quando eu vejo aquelas cenas de enchente. A primeira é muita angústia e preocupação e desespero de ver que tem gente que morre, tem gente que perde a casa, tem gente que perde o carro, tem gente que perde a loja, pessoas que ficam doentes depois, são situações assim de muito risco e muito aflitivas. O segundo problema é que eu vejo aquela água toda indo embora e eu falo, ai, a gente vai precisar muito dessa água daqui a poucos meses. Então a ideia da casa esponja, que é assim, uma célula da cidade esponja, né? Todo mundo está falando por aí que a gente precisa transformar as cidades em esponja. Mas pensa numa esponja. Uma esponja não é cheia de buraquinhos? A gente só vai ter uma cidade esponja quando a gente conseguir construir cada um desses buraquinhos. E não precisa ser numa casa. Eu tenho esse privilégio de morar numa casa que tem espaço para fazer lago, para fazer horta, eu consegui instalar uma cisterna, mas a gente precisa pensar essa mentalidade buraquinho de esponja para tudo quanto é lugar, para as ruas, avenidas, espaços, parques, praças, espaços que são públicos, espaços que são semipúblicos, escolas, UBSs, empresas, igrejas, todo lugar precisa virar uma esponja. É óbvio que a missão principal de transformar os nossos espaços, tanto urbanos quanto rurais, porque na zona rural também está acontecendo isso de chover tudo de uma vez e ter mais seca, transformar tudo em esponja, isso passa pelo governo, precisa ser política pública. Mas a gente tem que se adiantar, até porque a maioria dos governos, para não dizer nenhum, está conseguindo enxergar a realidade desta maneira. E a gente não sabe, muitas vezes, nem o que exigir, nem o que desejar, porque a gente não consegue visualizar o que é essa cidade esponja, o que é essa casa esponja, esse prédio, esse condomínio esponja, né? Então, temos que começar a fazer com as nossas mãos para gerar uma mudança cultural que vai fortalecer essa mudança política e que a gente aí vai pressionar para colocar no poder pessoas que entendam e que vivenciem essa nova realidade paisagística, urbanística, hidráulica das nossas vidas, né? Não vai vir amanhã nenhum herói, nenhuma heroína de capa e espada que vai falar de um dia para o outro que tudo virou uma esponja. Isso é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que não tem como fazer no macro sem fazer no micro. Então a gente tem que ir criando protótipos, maquetes, para disseminar essa visão, para sim a gente ir
pouco a pouco, construindo os nossos territórios esponja, que já foram assim, nós não estamos inventando nada. Grande parte do Brasil era coberto de floresta, era uma grande esponja. E o nosso ciclo da chuva, inclusive, depende disso, porque é a vegetação, né, que vai jogando essa água que está no subsolo, ela vai para o céu, porque é a respiração dos vegetais, né? Então, quando a gente deixa o território seco, inclusive para de chover. Então, a gente tem que ter muita água guardada no solo para que essa água sustente a vegetação, que essa vegetação faça a evapotranspiração e isso chegue lá no céu, vire nuvem e volte para a gente como chuva. Senão, se a gente não fizer isso, nós vamos viver num desertão daqui a pouco. E eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar como é que é esse buraquinho de esponja para a gente replicar o máximo possível por aí. Aí a gente vai ter uma cidade esponja que é mais fresca, que sofre menos com as ondas de calor, que sofre muito menos com as enchentes e enxurradas e que consegue sobreviver ao período seco com o ar mais úmido, mais fresco, porque as plantas conseguem sobreviver quando o solo está úmido. Bom, chega de papo, chega de teoria e vamos ver como é que funciona essa tal casa esponja. Vem comigo. Quando a gente pensa em manejo de água, a gente tem que começar planejando pelo lugar mais alto que tem. Porque água é uma coisa pesada. Depois que ela chega lá embaixo, para carregar para cima é muito esforço. Então, quanto mais alto a gente conseguir segurar a água, melhor. Porque para baixo é fácil levar ela, né? Então, assim, aqui é o telhado da minha casa e eu estou exatamente na área de captação da água da cisterna, né? Esse pedaço e esse pedaço, toda a chuva que cai aqui, ela é direcionada ali para aquele cano de águas pluviais que foi desviado na casa de todo mundo, em geral. O que cai no cano de águas pluviais vai lá para a rua e, se chove muito, vai lá produzir enchente. Aqui o caminho é diferente. A água que cai vai para dentro da cisterna. Isso não é nenhuma novidade, viu, gente? Porque eu nunca fui para Machu Picchu, mas a civilização Inca fez um trabalho incrível. Eles estavam lá no alto da montanha, eu já vi vídeos disso. Tem todo um sistema de captação, distribuição e reservação de água que começa no topo da montanha. Falando em montanha, isso aqui é uma casa. Se fosse uma montanha, o lugar de começar a colocar jardim de chuva é aqui no alto, né? Para a gente segurar a água no alto e não deixar ir lá fazer enchente. Inclusive, no caso da montanha, quando a gente segura a água no alto, a gente está abastecendo as nascentes dos rios. Agora eu vou mostrar o telhado verde, porque telhado verde também ajuda a segurar a umidade. Esse telhado verde aqui foi construído num sistema que eu mesma inventei e é bastante minimalista e se chama carpetinho. Olha só. Aqui não tem nenhum suporte, não tem terra, não tem nada. E tá vendo que tá molhadão? Choveu ontem, hoje o dia inteiro de sol. E olha aqui essa umidade sendo segurada, né? Essa laje foi impermeabilizada, então não tem problema nenhum. E como é que eu fiz o carpetinho? Eu peguei essa planta aqui, que é uma planta que gosta muito de viver, que é o dinheiro em penca. Peguei um montinho e joguei aqui, junto com o boldinho. Também trouxe a palma forrageira, que é uma planta assim muito resiliente, e taquei aqui e falei assim, gente, boa sorte. Eu nunca rego esse lugar, quando chega a estiagem fica bem seco, mas ele vai crescendo. Não precisa copiar exatamente o que eu fiz, né? A vida gosta de viver. Taca lá um monte de folha seca, umas madeiras e tal, e faz suas experiências que com certeza algum tipo de planta vai colonizar o telhado onde você está. Qual que é a diferença desse para aquele lá de cima que está só carpetinho? É o tempo, né? As próprias plantas vão gerando
vão gerando vida, vão gerando tanta vida que aqui tem uma teia de aranha enorme que eu vou pular. Pronto, pulei. Oi, dona aranha. Pronto. Quando eu comecei a fazer esse telhado verde, eu criei umas estruturas com sombrite, que é aquela tela preta, separador de grama. E depois eu descobri que não precisava nada disso. Na verdade, esse plástico todo só atrapalhou, porque quando eu fui reformar o telhado verde, eu arranquei todo o plástico e toda essa vegetação está apoiada na laje, né? Unicamente a laje, ó. Carpetão aqui. O engenheiro dessa casa falou que não era para eu fazer isso de jeito nenhum, mas eu sou desobediente, né? E qual que é o resultado? Muito mais vida. Olha, aqui, aliás, é o limão que está vindo lá de baixo. Vou colher uns limões aqui. Muito mais vida e a casa fica bem mais fresca, porque isso aqui também é isolante térmico. Manutenção baixa, zero. Eu não dou conta eu cuido do jardim daqui de casa sozinha, né? Então eu tenho que economizar o meu trabalho. E eu também sou muito econômica com água. Então o que é telhado verde, eu nunca rego. As plantas que estão aqui, elas têm que viver na base da resiliência. Então no auge da temporada seca, fica uma coisa esturricada mesmo. Mas depois é muito lindo ver que quando voltam as chuvas, tudo rebrota. Por falar em regar planta, todo esse terraço florestinha aí e outros lugares da casa também, eles são regados a maior parte do ano com a água coletada da chuva. A água que fica na cisterna, que eu vou mostrar agora. Atrás dessa parede aqui, fica a cisterna de casa. Foi uma novela construir essa cisterna, demorou anos. E assim, quando eu mostro essas soluções todas da Casa Esponja e tal, parece que é tudo muito simples, muito fácil, mas a gente ainda não tem nada muito pronto e sequer a gente tem muitos profissionais com experiência nisso. Então, uma outra lição de casa aí para quem puder é realizar essas reformas para que a gente possa, inclusive, formar os profissionais. Essa cisterna aqui foi uma novela, tá? Quando essa casa foi construída, né, quando a gente estava na época do planejamento da planta da casa, um dia tinha uma reunião com o engenheiro hidráulico. Isso foi antes de eu conhecer a permacultura. E eu sabia que eu queria cisterna, captação de água de chuva e tudo mais, mas eu não conhecia ninguém do rolê. E aí, na reunião, eu virei e falei assim, olha, acho que seria muito importante a gente... eu gostaria muito que tivesse uma cisterna na casa e tudo mais. Sabe o que o cara me respondeu? Ele olhou para a minha cara e falou assim, não dá para fazer cisterna em São Paulo, porque a chuva em São Paulo é tão poluída e a chuva é tão ácida que se você fizer isso, a água vai corroer as suas louças sanitárias, né? Bom, se isso fosse verdade, a gente quando saísse na chuva ia começar a abrir feridas assim na pele, né? Não é verdade. Eu não conhecia ninguém, não sabia para onde ir, mas eu respondi assim para ele, olha, fulano, eu já entendi que a gente já contratou você, o projeto da casa está em andamento, nós não temos dinheiro para recomeçar a pensar e mudar de equipe e tudo mais, mas tem uma coisa, eu não sou burra, tá? Então a gente nunca mais vai conversar, porque isso que você me contou não tem pé nem cabeça, e realmente a gente nunca mais conversou. Bom, aí mudamos, passou um tempo, consegui encontrar o querido Cláudio Bicudo, que fez o projeto da primeira cisterna, o Leonardo Tanus, que fez o da segunda cisterna. A primeira cisterna era de plástico. Eu também fui cobaia de uma empresa que foi uma das primeiras que ela produziu com defeito. A cisterna vazou, aí foi construída essa. Teve um erro na hora da construção, a cisterna teve infiltração. Olha, demorou 3 anos, mas
agora eu tenho uma cisterna que vai durar 100 anos. E aí, o sistema de filtragem que está lá em cima, o filtro que eu comprei também não se adequava a isso e desperdiçava assim 90% da água da cisterna. E esse sistema de filtragem, que na verdade é um funil, né, com uma tela em cima, foi feito sob medida, né? Foi imaginado aí pelo Fefa, que é arquiteto e permacultor também, o Fefa Nigro. E eu, para simplificar a minha vida, fiz uma gambiarrinha, né? Coloquei aquela peneira em cima, porque é mais fácil eu tirar a peneira e chacoalhar as folhas do que tirar a grade, que de vez em quando eu faço e tudo mais. Bom, tem 2 sistemas para regar essa horta aqui. Isso aqui é água da rua. Ele está todo enroladinho, porque quando a cisterna está cheia, eu não preciso usar água da rua. E aqui é a torneira da água que sai da cisterna. Também é super importante, quando a gente vai construir uma cisterna, além da peneira, do filtro, é muito importante descartar a primeira água. O que isso significa? A primeira água que vem lavando o telhado, ela não entra na cisterna, mas é uma água que eu considero boa para regar, então eu utilizo. E aí o Davi, que foi o pedreiro que construiu essa cisterna, fez um sistema muito bacana, que o volume da primeira água já é uns 40 litros quase. Isso é super bom, porque quando a água vai entrar na cisterna, ela já está bem limpinha. E você sabe quem limpa a cisterna? Eu mesma. Esse ano até eu fiz um vídeo toda descabelada, coloquei nas redes sociais, mas é que eu entrei na cisterna, eu fiquei muito empolgada, né? Ela tem que estar vazia, tem que esvaziar inteira. E já fazia uns 2 anos que eu não limpava, o que tinha? Uma laminha, assim, que na verdade era a decomposição das folhas. E é bem complicado limpar, porque abre um buraquinho aqui, enfim. Tudo está a ser feito nesse mundo das soluções baseadas na natureza. Alô, engenheiros, alô, designers, alô, arquitetos. A gente precisa criar muitas soluções, né, que sejam mais práticas. Enquanto isso, fico eu aqui, a cobaia do SBN, né? SBN é a sigla das soluções baseadas na natureza. Esse é o descarte, né? A primeira água, ela vai toda para esse canão aí. E, na verdade, aqui não é descarte coisa nenhuma, porque não se desperdiça nada. Eu uso essa água para regar. E é importante deixar esse cano sempre limpo, porque quando vier a próxima chuva, lava de novo. Ó. Agora essa água aqui vai regar as plantas. Aqui é a horta na laje. Quando eu mudei para essa casa, esse espaço aqui era uma lajona deserto, não tinha nada, né? E por isso a sala, que fica bem embaixo daqui, era bem mais quente. Aí eu fui povoando com vasos e deixei essa vegetaçãozinha que cresceu embaixo, é parecida com o carpete que eu mostrei lá de cima. Ela vai crescendo sozinha e eu vou deixando, porque isso também ajuda a temperatura ficar estável, a umidade do vaso não ir embora tão rápido, né? Então, a mentalidade esponja não é só para o terreno todo da casa. Até para um vaso específico, a gente pensa nessa ideia de reter a umidade. Então, é isso aí. Vai virando a horta florestinha da laje. Para ter um território esponja, uma casa esponja, um jardim esponja, a gente precisa infiltrar muita água, tem pontos de infiltração, que são os jardins de chuva, mas o território como um todo precisa ser uma esponja o máximo possível, né? As florestas fazem isso maravilhosamente, elas vão derrubando suas folhas, os gravetos, as árvores quando morrem tombam e tudo isso vai gerando um colchão que segura a umidade. Aqui, essa é uma parte aqui de casa que é cultivada, mas não é aquele esquema limpinho assim. Eu deixo as plantas mais livres, né? Quase tudo que você está vendo aqui
é planta alimentícia. Então eu procuro ter essa massa de vegetação maior, até para refrescar mesmo, e o solo, quanto mais matéria orgânica, melhor, né? Então aqui nenhuma folhinha que cai vira lixo. E eu até importo podinha de grama, saco de folha seca dos vizinhos. E eu procuro ter uma vida lixo zero, né? Nenhuma embalagem, e se tem embalagem, preferencialmente papelão. E tem uma trituradora, e ó o que eu faço com o papelão. Eu trituro o papelão para devolver ele para o solo. Eu faço isso até com as minhas roupas. Evito comprar roupa, quer dizer, eu quase nunca compro, né? Mas quando eu compro roupa, compro de tecido natural, porque o futuro aqui disso aqui que eu estou vestindo, a hora que começar a furar, vai virar pano de chão. A hora que não der mais para ser pano de chão, vai para o fundo do vaso e devolver para a terra, né? Então aqui, ó, estou devolvendo todo esse papelão de embalagem e agora vai virar cobertura de solo, né? Você pode ver que aqui, por exemplo, já tem casca de coco que eu joguei aqui. E agora eu vou cobrir mais ainda, ó, para favorecer essa belezinha que tá vindo aqui, olha. Vem aí uma abóbora, gente. Que maravilha, né? E isso aqui é um pé de tomate que já tem micro tomatinhos, ó. Daqui a pouco teremos tomate. E as plantas gostam muito que o solo esteja bem coberto. Um cobertorzão de matéria orgânica seca, folha, graveto, papelão picado, sem tinta, tá? Eu fico retirando pedacinho onde tem tinta. É muito importante para que o solo consiga reter água. Quando chove, aí eu consigo inclusive ficar vários dias sem regar, né? Porque esse cobertorzão tá bem úmido. Esse aqui é um maravilhoso e luxuoso lago da minha casa. Ele tem 11 metros de comprimento por 1 metro de largura, profundidade nessa área aqui é uns 30 centímetros, lá para cima chega a uns pouco mais de 40, quase 50. Esse é o famoso canto da casa, que não bate luz, ficava aquele canto morto, e eu indignada, porque isso aqui é o cano que sai lá do ladrão da cisterna. Então, quando a cisterna enche, e quando tinha uma chuva muito forte, assim, ia até aqui esse cano e ficava caindo aquela água assim no solo, né? Nunca encharcou nada, ela era absorvida pelo solo, mas eu falava, gente, que desperdício absurdo. Então, a ideia foi fazer um lago. Muita gente me pede o projeto desse lago. Esse lago foi feito sem nenhum desenho. Foi feito por mim e pelo Reginaldo. Nenhum de nós dois nunca tinha feito lago, né? E o Reginaldo é empreiteiro e a gente conversava todo dia. Eu comecei a cavar um pedaço, aí os profissionais assumiram e cavaram tudo. Toda a terra cavada aqui, ela foi guardada lá no fundo, depois eu fui usando nos meus canteiros. Por que eu fiz esse lago? Né? Para aumentar a reservação e também como um sistema de ar-condicionado. Além dessa casa ser uma casa esponja, também é um lugar onde eu trabalho o microclima para ele ser mais fresco e mais úmido. E hoje em dia, eu tenho uma capacidade de reservação em casa de mais ou menos 9.000 litros. Tenho 3 caixas d'água de 1.000 litros. Essa foi a capacidade inicial. Quando surgiu a cisterna tem quase 3.000 litros. E o lago também tem quase 3.000 litros. Então, eu tenho 9.000 litros de água aqui em casa. Água potável é apenas a água da caixa d'água. Mas as outras águas, elas servem para regar, elas servem para fazer limpeza, elas numa emergência servem para jogar no vaso sanitário. Então, a gente nesse mundo aí de crise climática, em que o excesso de água, os períodos curtos de excesso de água são separados por períodos muito longos de estiagem e a gente está muito vulnerável a uma nova crise hídrica, como a que aconteceu em São Paulo em 2014 e 2015, todo mundo lembra o pânico que foi, né?
de cortes de água, das pessoas ficarem muitos dias sem abastecimento. Aqui nessa casa muito privilegiada em termos hídricos, se a Sabesp falar que vai ficar um mês sem fornecer água para mim, eu estou tranquila, né? Eu sei que isso não é acessível à maioria das pessoas, mas a gente precisa criar essa mentalidade de maior resiliência hídrica. A gente precisa aumentar o nosso período de autonomia hídrica. Na época da crise hídrica, eu trabalhava na Aliança pela Água, a gente fez um manual de crise e eu, que sou muito ruim em matemática, criei uma fórmula, que é o período de autonomia hídrica, que todo mundo pode fazer. Você pega, vou fazer uma conta fácil, tá? Se você gasta 1.000 litros de água por mês e você tem uma caixa d'água de 1.000 litros, o seu período de autonomia hídrica é de 30 dias. Mas, se você tem uma caixa d'água de 1.000 litros e você gasta 15.000 litros de água por mês, o que não é muito incomum, até estou chutando baixo para as famílias brasileiras, você tem um período de 2 dias, né? Então a gente tem que aumentar isso. Existem muitas cisternas, eu inclusive sou fundadora também do movimento Cisterna Já, e o Edson Urbano, que é um inventor, uma pessoa maravilhosa, ele criou a mini cisterna de baixo custo, que é feita com material reaproveitado, com bombona, e que é muito fácil de criar. E eu recomendo todo mundo ter cisterna, e quem puder ter lago, ter lago. A gente vive numa cultura naturofóbica. As pessoas têm nojo de folha que cai no chão, elas têm medo de minhoca, elas têm horror à lagarta e amam borboleta. Spoiler, lagarta e borboleta é o mesmo bicho. Se a gente quer ter borboleta, a gente tem que conviver com as lagartas. Então, quando eu falo do meu lago, às vezes eu mostro nas redes sociais o meu lago, tem 1000 apavoramentos. Primeiro apavoramento, a pessoa acha que a minha casa vai inundar por causa do lago. Não vai inundar. Esse lago, ele é como se fosse uma piscina. Ele é diferente do jardim de chuva que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é vedado. Só que em vez de ter azulejo branco, ele tem uma lona aqui. Em cima da lona tem um pouco de areia, tem umas pedras, uns peixinhos, umas plantas, está montado o lago. Ele não deixa a minha casa mais úmida e ele não leva a umidade para o vizinho. Eu fiz questão de, quando criei o lago, deixar um espaço entre o lago e o muro do vizinho. Tem uns 10 centímetros, né? Então não tem como a água ir para o vizinho. Está tudo tranquilo, o muro dele lá está sequinho. Então esse é o primeiro pânico. Segundo pânico, a dengue. As pessoas acham que isso pode virar criadouro. Não vira criadouro. Por quê? Este lago, ele é habitado por peixinhos. Os peixinhos pequenininhos, meus amigos que estão aqui fazendo cócegas no meu pé enquanto eu falo com vocês, são os guarus e os lebistes. Os mesmos peixinhos que tem na Horta das Corujas. Inclusive os primeiros eu trouxe de lá. Eles são devoradores de larva. Um amigo meu que é cientista falou que cada bichinho desse, eu não sei como não explode, mas eles conseguem comer tipo 40 larvas por hora. Se aparece uma larva aqui, eles saem se estapeando, porque imagina a comida que você mais gosta no mundo, é a larva para esses bichos, não dura um segundo. E eu tenho provas disso, porque primeiro aqui eu nunca vi uma larva, não existe, né? Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é vir dar bom dia para os peixes e olho e nunca vi nenhuma larva aqui. Na Horta das Corujas também a gente não tem larva, tem várias cacimbas lá, não tem larva. Com exceção de uma vez que aconteceu algum mistério, não sei, os peixes que estavam lá morrer, não sei o que aconteceu. Teve um dia que eu cheguei lá e vi uma cacimba assim com centenas de larvas e a gente ficou bem apavorado. E lá também é o controle todos os dias. Lembrando também que uma larva de mosquito da dengue, para virar um mosquito, demora de 5 a 10 dias, mais ou menos, né? Então, se você viu uma larva hoje, está muito em tempo de retirar, né? É possível que tenha outros no ambiente, mas assim, se você encontrou
Se todo dia você olha um potinho e você encontrou uma larva num dia, com certeza dali não saiu nenhum mosquito adulto ainda, né? Bom, então o que aconteceu? Esse dia lá na cacimba, uma cacimba pequena que a gente tem, menor que as outras, eu vi lá um monte de larva e fui conversar com a turminha pequena de voluntários. Falei, gente, olha a situação, encontrei larva. A galera já queria colocar veneno. Eu falei assim, eu peço 24 horas ou 48 horas. Aí eu peguei peixinhos das outras cacimbas e joguei nessa cacimba. No dia seguinte eu fui lá, não tinha nenhuma. E olha que eu pus, sei lá, uns 20 peixes. Eles deviam estar assim, porque eles falaram assim, nossa, eu caí aqui no paraíso do bolo de chocolate, sei lá. Eles exterminaram. Então, assim, esses peixes são muito eficientes. E em algumas cidades do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, essa técnica, o lago com peixinhos, é usada, eles chamam de barrigudinho lá, é usada como estratégia da prefeitura para controle de criadouros, que é o que a gente deveria estar fazendo aqui, né? Em vez de ficar jogando fumacê que mata as abelhas, eu passo mal. E não sou eu sozinha que passa mal com fumacê. Então a gente tem que repensar o controle da larva. E está aqui o lago maravilhoso, é muito prazeroso, muito relaxante, então eu recomendo. Não precisa ser um lago desse tamanho, pode ser menor. Tem uma amiga da gente que chama Andréa Pezek, que dá aula, dá curso online de como fazer lago na cidade, lago no sítio, onde você quiser. Super recomendo, é uma maravilha. E, assim, é muito fresquinho. O dia de maior, quando faz muito calor, eu falo, oba, vou fazer manutenção do lago. Eu não coloco comida para os peixes, tá? Aqui é peixe, vive na natureza. Também não tem nenhuma máquina. Foi uma novela também fazer esse lago. E lá no meu site tem lá um post chamado Como Criar um Lago. Eu conto isso. Eu cheguei a comprar, porque assim, a gente está aprendendo, eu não tinha certeza de que funcionaria sem máquina. Então, gastei uma grana, comprei equipamentos que depois eu revendi pela metade do preço. Não precisa, não tem máquina de revolver a água, nem de filtrar a água, nem de arejar a água, não tem máquina nenhuma, né? E o que a gente está oferecendo aqui para a cidade é como se fosse um rio, né? Principalmente na época da seca, como ele é fino e comprido, eu fico imaginando aquele passarinho lá no céu, andando na cidade de São Paulo, no meio da seca. De repente ele fala, um lago, e vem aqui tomar água, né? Então os passarinhos vêm aqui, as libélulas vêm aqui, as abelhas, é um oásis mesmo no período em que a cidade está desértica. Mas como tudo na vida, dá trabalho, né? Qual é o trabalho principal e o erro que eu já fiz nesse lago? É importante ter essas plantinhas, essas plantas, elas filtram, né? Elas deixam a água mais limpa, porque essas raízes aqui são filtrantes, e elas crescem loucamente. Então, pelo menos 50% da superfície tem que estar livre de planta, porque senão a água fica com pouco oxigênio e os peixes não conseguem viver. Eu nunca cheguei a perder totalmente minha população de peixes, mas quando eu estava começando aqui, não tinha bem as manhas, diminuiu bem. E aí eu saquei que o problema principal, eu comprei aqueles negócios de medir pH, o pH aqui é perfeito, tá tudo ótimo, tá tudo limpo, é só água da chuva e tudo mais, mas eu estava com menos peixe por causa da oxigenação. Então é com muita frequência, vocês estão vendo aqui, eu limpei esse lago ontem, né? E o que consiste em limpar? Agora eu vou mostrar como é que é a limpeza do lago. O que é a manutenção? É totalmente low-tech, sem nenhum produto químico, sem nada. Então a gente tem que garantir que pelo menos 50% da superfície fique sem cobertura. Então eu venho aqui com esta peneirinha e cada vez que eu peneiro eu vejo se nenhum dos meus amigos veio e jogo aqui. Peneirou, jogou aqui, né? E lá no fundo fica um lodinho.
E para lidar com esse lodinho, também eu não posso, assim, como é tudo areia, não adianta aqueles aspiradores de piscina e tudo mais. E também a ideia não é ficar com lodo nenhum, a ideia é reduzir o lodo. Então eu vou lá, lodo, uma minhoca morta, não sei o que ela veio fazer no lago, porque ela não nada. Isso é adubo mais maravilhoso que existe. E é só isso, né? O lago, assim, tem uma outra coisa. É uma verdadeira terapia fazer isso. É muito calmante. Então, eu recomendo ter lago por perto, no condomínio. Se não pode ser na sua casa, no condomínio, na empresa, na igreja, no posto de saúde. A gente precisa de mais lagos, a gente precisa ter água na paisagem, cada vez mais, para a gente conseguir respirar um ar mais fresco, mais úmido. Bom, e o que acontece? Quando chove muito, a água vem aqui, esse lago também tem um tamanho finito, né? Como que faz? Tem todo um sistema para ele não transbordar. Esse sistema, criado por mim mesma, se chama, tem mais um ladrão aqui. Escondido atrás dessas plantas, tem um cano que sai daqui. O cano vem escondido aqui, embaixo das plantas, até que ele sai aqui. Quando está chovendo, isso aqui fica um riozinho. Eu deixei esse pedaço aqui para baixo. Isso é uma coisa super importante, porque agora nós vamos falar de jardim de chuva. Toda vez que alguém falar para você jardim de chuva, você pensa num buraco, tá? Porque o jardim de chuva, ele é feito para recolher a água da chuva. A gente tem a construção de jardins de chuva hoje em dia pelas prefeituras em várias cidades de São Paulo. Mas, às vezes, quem vai executar não conhece muito o conceito e faz o jardim de chuva para cima. Não adianta. Jardim de chuva é para baixo. Então, eu mesma diminuí aqui a altura para quando esse riozinho vir, ele não encharcar esse lugar onde passam as pessoas. E eis aqui o jardim de chuva número 1. Ele está aqui escondido pelas plantas, mas ele é um buraco. Então, eu vou lá dentro para mostrar a profundidade do jardim de chuva. E isso eu fiz sozinha, tá? Eu peguei uma enxada e, em meia hora, eu construí 3 jardins de chuva. Esse aqui é o primeiro. Ó, tá aqui, lindo, maravilhoso, tá? Essa belezura, nesse verão aqui, deve ter absorvido, pelos meus cálculos, uns 3 ou 4 mil litros de água, uma quantidade assim absurda, né? Eu não sabia como funcionava esse rolê e imaginava que talvez eu precisasse, que um só não ia dar conta. Então eu criei 3 jardins de chuva integrados. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Repare a diferença de umidade nesse terreno, né? Lá naquele canto, no primeiro jardim de chuva, tem muito mais vegetação, porque é muito mais úmido. Eu nunca vi a água chegando no segundo, mas eu mantenho esse jardim de chuva aí até como demonstração. E aí, tem tantos lugares na nossa cidade que basta mexer no relevo para criar um jardim muito mais resiliente. Até porque, quando você tem um jardim de chuva desses, você nem precisa regar as plantas. Na verdade, aqui é que nem o telhado verde, eu não venho regar nunca, né? Chega a época da estiagem, eu falo, pessoal, vocês se viram aí, né? E aí a gente tem plantas que vão colonizando o lugar, que te dão menos despesa e menos trabalho, porque você nunca vai ter que regar, nunca vai ter que fazer praticamente nada, né? Então, essa é a integração. Telhado verde, horta, cisterna, lago, jardim de chuva. Esse é um esquema, e despavimentação, né? Esse é o esquemão e cobertura de solo. É o esquemão para fazer os furinhos da nossa cidade esponja.
Eu adoro chegar em casa e sentir essa brisa assim fresca que vem desse cantinho que é tão úmido, né? E falar um oi para os peixinhos e tudo mais. Eu sei que a maioria das pessoas não tem condições de ter um lago desse tamanho, nem precisa todo mundo, né? Mas alguma coisa cada pessoa consegue fazer, né? Ter algumas plantas num vaso, ter uma cisterna de baixo custo em casa, convencer o pessoal do condomínio a caminhar para essas soluções aí baseadas na natureza e transformar o seu condomínio em um furinho dessa cidade esponja, né? Alguma coisa a gente consegue fazer sem gastar muito dinheiro e dentro das possibilidades que a gente tem. Uma coisa super importante, quando a gente fala de criar os buraquinhos que vão formar a nossa cidade esponja, é a despavimentação. Aqui a garagem da minha casa era tudo pavimentado com esse bloquete aqui, que já é melhor do que o cimentão, porque é um pouquinho mais poroso, absorve umidade, mas não é o ideal, né? O ideal é a gente substituir lugar de carro por árvores. Aqui a gente tem um jatobá, uma árvore do tucano, algumas bananeiras, um pé de cacau, ali cereja do Rio Grande, aqui a árvore do sabiá. E eu vou arrancando isso aqui um por um. Já tirei um monte de coisas daqui. Só essa semana foi toda essa pilha aqui. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é bem útil para criar degraus, para estruturar canteiros lá na Horta das Corujas. Então eu vou levando de pouquinho em pouquinho para trabalhar lá e vou abrindo espaço. Além de abrir espaço, é aquela coisa, né? Tapetão de matéria orgânica. No caso, algumas coisas nem vêm da minha casa, essas grandes folhas de bananeira aí, quando eu encontro caída pela rua, eu venho arrastando, e elas têm 3, 4 metros e vai fazendo uma contenção assim para a umidade, né? Bom, esse bloco aqui era vizinho desse aqui. Essa semana eu retirei todo esse canto que gerou aquela pilha de blocos para plantar essa bananeira aqui da Embrapa, chiquérrima, que eu ganhei do meu amigo Eduardo Jorge, né? E temos mais 1 metro de São Paulo despavimentado. Isso aqui é presente, ó, dos vizinhos. Sacão de folha seca. Então, eu vou absorvendo essa matéria orgânica toda, porque ela vai produzindo solo. Eu não compro adubo, eu tenho isso tudo de planta em casa e não preciso comprar adubo. Às vezes eu compro assim, complementos, né? Tipo um pouco de farinha de osso, um pouco de um adubo feito de alga chamado algem, um pouco de fonte de nitrogênio. Mas o carbono é todo folha, papelão, matéria orgânica que é produzida aqui em casa, né, pelas próprias plantas que secam e tudo mais, e que eu vou catando por aí, né? Essa história de lixo verde, eu quando vou andando pela rua e vejo aqueles sacos cheios de poda, me dá uma dor no coração, porque não faz sentido, aquilo tudo vai para o aterro, né? Não faz nenhum sentido tirar a matéria orgânica do solo. E essas pessoas que fazem jardim assim, ainda tem que comprar adubo pesado, né? Não é mais fácil arranjar um canto da sua casa, picar e deixar lá compostando? A gente está vivendo um momento no planeta muito difícil, em que a humanidade causou várias situações críticas ambientais, né? Sendo a principal a crise climática. O Brasil, infelizmente, está secando. Isso está acontecendo em todo lugar, né? Praticamente todo lugar. O sul está recebendo chuvas excessivas, mas o resto, e até na Amazônia, né? Até a Amazônia está secando. Então, manter a água na paisagem, no território, infiltrar, restabelecer essa umidade no território para que a gente volte a ter um ciclo de chuvas equilibrado é super importante. E cada buraquinho da esponja, cada gota de água importa.
A água é um ente sagrado, né? É o que segura, que sustenta toda a vida. A gente precisa tratar a água com respeito, a gente precisa reverenciar a água e cuidar para ter ela na sua forma mais saudável possível perto da gente. Olha, veio até um peixe aqui, em um laguinho da minha mão já tem um peixinho nadando. Eu sei que para a maioria das pessoas não é possível fazer um lago, uma cisterna, um jardim de chuva, um telhado verde em casa, né? Mas alguma coisa sempre a gente consegue fazer. Alguma coisa é possível. Levando em conta esse princípio, né, de segurar e infiltrar a água, que o melhor lugar do mundo para a água ser estocada é no solo, a gente sempre consegue fazer alguma coisa. Seja na sua casa, no seu condomínio, na sua comunidade. Então, com esse pensamento de segurar a água e, ao mesmo tempo, reduzir sua velocidade, reduzir a aglomeração rápida que acontece durante as chuvas, né? Tendo isso em mente, alguma coisa é possível fazer. Você sozinho, você em grupo, na sua casa, na sua escola, na sua empresa, seja lá onde for. Um bom começo talvez possa ser compartilhar esse vídeo com seus amigos e conversar sobre isso. Eu fico à disposição para a gente continuar essa conexão aí em torno da criação da cidade esponja, de honrar a água, de reequilibrar o nosso ciclo hidrológico.